Graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui e com muita alegria chegando ao 22º estudo do nosso O Doutrinal. E hoje um tema, como todos os outros já apresentados a vocês, importantíssimo. O casamento, o lar e a família. O que você pensa sobre esse tema? O que você pensa quando você escuta assuntos sobre casamento, sobre ter uma família? Eu falo para vocês que quando Deus planejou, quando Deus fez a criação do mundo, Ele foi com suas próprias mãos, Ele forma, Ele vai criar o homem com suas próprias mãos, e eis que Gênesis vai dizer para nós no capítulo 2, o versículo 24 vai dizer para nós: portanto, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O que esse pequeno versículo fala para nós? O que ele significa para nós? Eu começo dizendo a vocês que o casamento e a família é a mais antiga de todas as instituições da história da humanidade. E por que não a mais importante da Terra? Imagina uma sociedade sem uma família estruturada, sem casamentos, sem uma família estruturada. Será mesmo que nós teríamos uma sociedade justa? Será mesmo que nós teríamos uma nação santa, forte? Uma igreja santa? Com toda certeza não. Nós não teríamos. Mas Deus pensa detalhadamente e nos proporcionou um presente tão extraordinário, que é você crescer, você casar, ter filhos e exercer um papel tão importante em uma sociedade. Você já fez essa pergunta? Qual é a finalidade? Qual é o meu papel na sociedade? Como marido, você como esposa, eu como filho, qual é o meu papel? Será que é relevante? Será que é importante para mim? Então, sobre esse tema, eu quero convidar você a refletir. O casamento é a união de duas pessoas de sexo diferente. O casamento, ele resolve o problema da solidão. É isso que nós, promessista, aprendemos hoje também na lição. E é isso que eu quero apresentar para vocês no 22º ponto do nosso doutrinal. Princípios bíblicos são apresentados para nós referente ao casamento. O casamento deve ser uma união heterossexual, como nós vamos ver em Levítico, capítulo 18, Deuteronômio capítulo 23 e Romanos 1, o versículo 26 ao 28. O casamento também, ele é uma união monogâmica. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, a palavra homem e mulher estão no singular. Singular. Então, é válido afirmar que é união monogâmica. Nós vamos ver que também o casamento, ele deve ser uma união exclusiva. Você que está me acompanhando, você vai perceber que neste pequeno versículo do capítulo 2, nós podemos extrair essas afirmações. O texto ele vai dizer para nós, como você está acompanhando: deixará o homem seu pai e sua mãe, para ter uma união exclusiva. Deixará, além de ser monogâmica, ele é uma união exclusiva, fechada. E além de ter essas características, esses princípios, o casamento ele deve ser uma união indissolúvel. Quando nós vamos ver o Evangelho de Mateus, nós estávamos acompanhando em Gênesis, mas quando a gente passa aqui essa lâmina, nós vamos ver aqui que Mateus capítulo 19, versículo 6, vai nos afirmar que o casamento tem
que durar toda a vida. O texto bíblico diz: unir-se-á a sua mulher. Tem que durar para todo o sempre. É indissolúvel. Mas o que tem acontecido nos nossos dias? Como é que a sociedade tem encarado o casamento? São questionamentos que quem tem princípios bíblicos consegue com muita clareza responder. E a sua resposta vai levar paz para o seu coração. Imagina você saber que está fazendo uma aliança que ela é exclusiva, que ela é indissolúvel, que você agora está debaixo de um teto e cumprindo aqui um propósito de vida estabelecido por Deus. A mais importante instituição concedida por esse Deus, Criador de todas as coisas. Imagina você. E o casamento ele deve ser uma união pública. Os noivos, eles precisam deixar o pai e a mãe, e agora eles vão estar diante da sociedade. Agora eles são uma só carne. Agora a aliança deles precisa demonstrar o caráter de Deus. E é por isso que eu insisto na pergunta: como é que você tem visto o casamento? Como é que você tem olhado para a família? E será que ela é só uma união física? Porque também o casamento ele deve ser uma união física. Mas será que você está olhando só como uma união física? Será que você assumiu, você está em um casamento com todos esses propósitos, com todos esses princípios bíblicos? O versículo ele vai encerrar da seguinte forma: e serão os dois uma só carne. A expressão uma só carne se refere à união sexual e revela também a pureza e a santidade do sexo no casamento. Aquilo que é proibido, que é pecado para os solteiros ou extraconjugal, agora isso revela a santidade. Isso revela a pureza no projeto de Deus, na criação do Senhor. Em Efésios capítulo 5, um dos trechos mais conhecidos e mais lidos sobre família, nós vamos ver Paulo dando a ideia de Deus para um lar cristão. Sim, Efésios, você vai pegar o livro de Efésios e você vai ver. Ali estão os papéis de cada membro da família. Nós aprendemos aqui que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E lá Paulo vai registrar para nós o ideal de Deus para um lar cristão. Você vai conhecer o seu papel no lar. Ele vai mostrar em primeiro lugar, ele vai falar sobre o versículo 22 do capítulo 5 de Efésios, sobre o papel da mulher. E quando nós vamos ver, irmãos, o papel da mulher, o nosso doutrinal vai dizer que no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, vai dizer a importância de ter dessa pessoa que nós a tratamos como esposa, que é a nossa esposa, o papel da mulher num lar, num casamento.
Na língua original, o termo é usado ezer, que ela vai encerrar na ideia de suprir algo crucial que está faltando. Lemos em Gênesis que Deus vai olhar e vai dizer assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Algo importante e crucial está faltando para este homem. E é a mulher. A mulher é algo que completa a criação do homem. Então nós vamos ver que não é uma imposição também. A mulher não entra como num casamento, em um lar, assumindo um papel de obrigação. Quando você pega o seu doutrinal, ele vai dizer que esse termo auxiliadora, ele vai submeter a um termo tanto militar, mas como também como uma atitude voluntária, uma sujeição voluntária. E quando a gente vai pegar esse texto, nós vamos ver que está se referindo à organização estrutural da família e ao papel da esposa. Então, a auxiliadora nos dá a ideia de alguém que vai suprir algo crucial em um ambiente, em uma pessoa. Imagina um corpo sem cabeça ou com duas pernas. Isso vem trazer à nossa mente uma anomalia. Imagina os dois querendo ser o cabeça. Imagina a auxiliadora agora querendo ser o cabeça da família. Na família, isso é um convite para o caos. É um convite. Porque a mulher é auxiliadora e, como nós vamos ver no termo original, ela vai suprir algo crucial que está faltando. Ela não vai tomar lugar do marido. Ela vai suprir algo que está faltando e é algo crucial, importantíssimo. Quando nós vamos ver que o Senhor colocou o marido como cabeça, isso nós vamos ver uma posição de líder. Uma posição de líder. Gênesis, e vai nos dizer que a mulher é auxiliadora. Efésios vai dizer que a mulher precisa se sujeitar ao seu marido no Senhor. No versículo 23 de Efésios, capítulo 5, o homem é colocado como líder. A esposa cristã e santa, ela deve sujeitar-se e respeitá-lo em Cristo Jesus, esse homem. Uma decisão que ela tomou. Mas isso quem toma é uma esposa cristã. Essa atitude quem toma é uma esposa cristã e santa. Não é toda mulher. Não é toda esposa que toma essa atitude. Não é papel da mulher competir com o esposo. Ela é uma auxiliadora. Ela é uma auxiliadora. Ela também não vai tomar o comando. Ela deve ser uma companheira e não uma concorrente. Vale dizer que essa submissão ela não é incondicional também. Quando a gente vai pegar e estudar sobre o casamento, sobre marido e mulher, nós vamos ver os maridos falando, não, eles precisam ser submissos. Só que essa submissão ela não é incondicional. Só vai acontecer. Na verdade, perdão, ela é uma sujeição condicional. Ela não é incondicional. Então,
O marido trata com rispidez, faz da vida da mulher uma amargura e ele vai cobrar a sujeição. Ela vai cobrar respeito. Mas não é isso que a Bíblia está nos ensinando, não é isso que Paulo vai nos ensinar. Mas ela deve respeitar o marido, sim. Ela deve se sujeitar ao seu marido, sim. Mas, como eu falei, ela não é uma sujeição, uma submissão incondicional. A mulher espera do marido uma liderança santa e amorosa. Você que está participando desse curso, você que vai me assistir, como é que você está liderando a sua casa? Como é que você está liderando a sua esposa? Você tem exigido a submissão da parte da sua mulher, da sua esposa? Mas a sua liderança, ela tem estado neste padrão de santa e amorosa? A sua liderança, ela vai refletir Cristo no seu casamento? Então, a mulher é inquestionável. Você, esposa, deve se sujeitar ao seu marido em Cristo, no Senhor. Mas eu quero abrir os seus olhos nessa aula para afirmar a você que a sua submissão, ela não é incondicional. Ela não é incondicional. A sua submissão, ela depende que o seu marido, ele venha ter uma liderança santa, uma liderança que vai refletir Cristo, uma liderança amorosa. Quando a gente vai ver em segundo lugar o papel do marido, se a palavra que caracteriza o papel da esposa é submissão, a palavra que vai caracterizar também o dever do marido é amor. É isso que vai caracterizar essa palavra. Essa pequena palavra vai caracterizar o dever do marido. Se submeter não é fácil. Eu também vou dizer para vocês que amar também não é fácil. Porque o padrão ou o princípio é que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se a submissão ela é condicional, ela não é incondicional, mas o amor que Cristo tem para com a sua igreja é incondicional. É incondicional. Se submeter é difícil, eu afirmo que amar é muito mais. Amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. É isso que Paulo vai escrever em Efésios 5, 25. Neste texto, Paulo vai exaltar o amor conjugal ao nível mais alto possível. Ao nível mais alto possível. Pois vê o lar cristão uma imagem do relacionamento entre Cristo e a igreja. Irmãos, não é difícil a mulher sujeitar-se a um homem que ama na semelhança de Cristo. Não é difícil. Pois o seu amor será persistente. Qual é a mulher que não vai amar um marido assim? Que nunca desiste dela. Que se sacrifica por ela. Um amor que cuida tanto que quer a santificação da sua esposa. Um casamento, um marido romântico. Então, nós vamos ver esse texto de
Paulo aos Efésios, deixando claramente os princípios do casamento. Em terceiro lugar, ele vai falar sobre também os filhos. Não é só marido e mulher. Os filhos, a Bíblia pensou em tudo. E vai mostrar o preceito do filho. A parte que cabe aos filhos, na santidade do lar, é extremamente importante. Quando nós terminamos o capítulo 5 e adentramos no capítulo 6 de Efésios, a obediência, ela é motivada pela honra. O texto inicia de forma clara: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. E ele segue apresentando 3 excelentes razões para essa tarefa. A primeira razão que ele apresenta é que a obediência é justa. É justo você, filho, obedecer ao seu pai. É justo. Os pais colocaram os filhos no mundo e são mais sábios do que este. Conhecem muito mais do que este. Então, é por isso que é justo obedecer aos seus pais. É por isso que essa é a primeira razão para você obedecer aos seus pais. É justo. Foi ele que colocou você a este mundo. A obediência também é justa porque a autoridade dos pais, ela foi conferida por Deus. Por isso, desobedecer os pais também é afrontar o Senhor. Você já pensou que toda vez que você desobedece seu pai, a sua mãe, você está afrontando o seu Criador? Você está afrontando Deus? Porque é uma ordem dele. A segunda razão apresentada no texto é que a obediência ela é ordenada. E trata-se de um preceito bíblico que está entre os 10 mandamentos. O primeiro mandamento com promessa é honrar teu pai e tua mãe. Honrar pais é bem mais do que obedecer-lhe. Eu costumo dizer que eu posso obedecer sem amá-los. Mas se eu os amar, eu não conseguirei desobedecer. Então, quando eu vou dizer para vocês que mostrar respeito e amor por eles, cuidar deles enquanto precisam de nós, é procurar honrá-lo de maneira adequada enquanto eles são vivos. É enquanto eles estão vivos que nós precisamos honrar. A terceira razão apresentada no texto, que a obediência ela é abençoadora. A promessa para o filho e a filha obediente é essa daqui, olha. Terá uma vida longa e cheia de bênção. Uma vida longa e cheia de bênção. Às vezes passa anos e anos no sofrimento. Não, mas não é essa a promessa de Deus para a sua vida. Se você obedecer, você será abençoado. Você entender os princípios do mandamento a respeito do papel do filho. Então, a obediência ela é justa, seus pais colocaram você neste mundo. A obediência ela é ordenada e também ela é abençoadora. O mandamento que o Senhor concedeu e uma promessa também que ele entrega: se vocês obedecerem, honrar os pais e seus pais, vocês viverão muitos anos e serão muito abençoados. Que promessa maravilhosa! E eu quero falar sobre o conselho dos pais, sobre os filhos. Ao tratar os pais, o apóstolo começa aconselhando da seguinte forma: e vós, pais, não provocai a ira dos vossos filhos.
Você sabia que você pode provocar a ira do seu filho? E você diz assim, olha, só eu tenho direito de ficar bravo na minha casa. Cara fechada, só a minha. Mas você pode provocar a ira do seu filho se você não tiver o direcionamento de Deus na sua vida. E Paulo vai dizer, olha, pais, não provoque a ira do vosso filho. Mas como eu posso provocar a ira do meu filho? Erros cometidos pelos pais que podem irritar os seus filhos são ignorados ao longo dos anos. E é algo que influencia muito. Você conhece um pai que tem excesso de proteção? Que quer sempre estar no controle de todas as coisas? É bom e é interessante que os pais sempre saibam o que os seus filhos estão fazendo. Mas sem um voto de confiança, seu filho vai provocar a ira dele. Favoritismo. Muitos filhos, às vezes nem precisa ter muitos filhos, mas existe um favoritismo nos filhos. Isso provoca a ira do seu filho. Isso provoca. Talvez você nem tenha prestado atenção. Você mente para os seus filhos. Brincando, você mente para os seus filhos, você se torna desacreditado por ele. Isso provoca a ira do seu filho. Quando você vai corrigir o seu filho, você faz isso de maneira justa? Você faz para discipliná-lo, para educá-lo, ou para até eu chegar ao ponto de dizer para torturá-lo, para espancar? Porque isso também causa a ira do seu filho. Você nunca tem uma palavra de estímulo para o seu filho. Chega, ele vai contar algo para você e você para logo com uma palavra negativa para ele. Ou você não dá ouvido para quando ele quer falar com você. Você sabia que isso pode provocar a ira do seu filho? Mas eu não sabia, pastor, que tudo isso, sim, tudo isso. Porque nesse mesmo momento você está menosprezando o seu filho. Vai ser contado algo por ele e você vai ironizar aquilo que ele está contando. Isso provoca a ira do seu filho. Mas ainda tem mais. Tem. Como é que você tem cuidado? Aos gritos ou feito ele sentar e aconselhá-lo? Porque palavras ásperas provoca a ira do seu filho. Crueldade física e assim por diante. Então tem uma grande variedade aqui de maneiras que você pode provocar a ira do seu filho. Efésios tem para nós postura de esposa, postura de maridos, postura de pais, postura de filhos. Se você ainda não atentou para isso, não perca mais tempo. Abra sua Bíblia e vá até o livro de Efésios, no capítulo 5, e comece a ver a importância da instituição que você está à frente. E você é responsável por ele. Você é responsável por ela. Aqui 3 missões dos pais. A primeira missão é nutrir o seu filho, é criá-lo. Significa alimentar, significa nutrir, educar, para se tornar maduro. É no lar cristão que a criança deve aprender sobre o Senhor, sobre a vida cristã. E é ali que ela deve aprender sobre santificação. Isso é uma incumbência do pai e da mãe. Aonde você tem colocado essa responsabilidade? Na igreja, na escola? Ou você tem tratado isso no lar? É nossa missão, nossa responsabilidade. Nós devemos assumir esse papel ao invés de esperar que outras instituições venham a fazer isso por nós.
Nada de terceirizar. A eficácia na educação depende da disciplina. Porém, ao disciplinar os filhos, não é, irmãos, descarregar sobre ele a ira, a frustração pelo que fizeram de errado. É corrigi-lo com o fim de treiná-lo. Por fim, os pais devem instruir e incentivar os filhos, pois esse é o significado da palavra admoestação. Esse é o significado. Pais cristãos devem criar os seus filhos para a glória do Senhor. Você deve criar os seus filhos, você deve pensar na criação dos seus filhos. A outra hora do relacionamento da família, igualmente importante, trata no contexto do convívio entre os irmãos. Entre os irmãos. Os filhos também precisam se relacionar bem entre si. Os irmãos precisam conviver em harmonia. Esse é o aspecto da família mais comentado por Paulo. Pois para ele, os cristãos eram irmãos entre si, filhos do mesmo pai. Filho do mesmo pai. Em Efésios, são exigidas duas coisas no relacionamento dos irmãos de fé. A unidade e a santidade. E nós olhamos muito para a igreja. Na igreja precisamos ser unidos, na igreja precisamos buscar a santificação, a santidade. Mas isso precisa também estar dentro da igreja, dentro da família. Isso se aplica aos irmãos de sangue. Viver a unidade, viver a santidade, submeter-se ao convívio entre eles em conflitos, em intrigas. É um convite ao caos também. Nada de brigas, nada de ciúme, nada de invejas. Embora isso tenha acontecido na Bíblia Sagrada. Nós não estamos dizendo que nunca aconteceu na história do povo de Deus. Sempre houve. Quando nós vamos falar isso, a Bíblia vai nos dizer que Caim e Abel, nosso primeiro exemplo, inveja. Mas a Bíblia reprova. Jacó e Esaú, José e seus irmãos, todos esses acontecimentos levaram a grandes tragédias. Mas os salvos em Cristo Jesus precisa ter o seu comportamento, o seu convívio precisa ser diferente. Você foi lavado, você foi regenerado pelo sangue do Cordeiro. Eu quero dizer para vocês que os nossos lares, eles sejam governados pela palavra de Deus. Os nossos lares precisam ser governados pela palavra de Deus. Somente o Espírito Santo pode nos capacitar para isso. Somente, meu irmão. Não tem outra maneira. Você quer ter um lar com princípios cristãos? Chame o Espírito Santo, traga a palavra, cultive o diálogo, cultive o respeito, o perdão em um ambiente familiar. Tem acontecido isso? Então, o nosso estudo vem tratar sobre essa estrutura. Meu. Sentiremos honrados em poder responder cada questionamento. Quando você começar a assistir, você precisa trazer para a sua família tudo isso, toda essa reflexão, todo esse estudo. A Bíblia Sagrada, ela é cheia de orientações. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, o seu casamento. E nós aqui estaremos à disposição e encerrando essa aula aqui para a louvor e a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu agradeço a oportunidade que o Senhor nos concede. Amém.